terça, este Bandeirantes Acontece indo a Brasília, trazendo atualizações e falando sobre a audiência de custódia que aconteceu nesta quarta-feira, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também falando dos outros que já estão presos, todos envolvidos na trama golpista. O Afonso Marangoni, da Capital Federal, conosco. Fala, Afonso. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Amanhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai receber aqui na Superintendência da Polícia Federal 2 visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também do filho Jair Renan Bolsonaro, que é vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Bom, essas visitas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e deve acontecer num intervalo entre 9 e 11 horas da manhã, cada um tendo aí meia hora para visitar o ex-presidente que está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal. Hoje também o ex-presidente Jair Bolsonaro fez audiência de custódia, foi a segunda audiência de custódia em poucos dias, né? Lembramos que no domingo ele fez uma outra audiência de custódia, claro que ali no âmbito da prisão preventiva, né? E agora vem no âmbito justamente do início do cumprimento desta pena de 27 anos e 3 meses de prisão por causa da ação penal da tentativa de golpe. Aqui na Superintendência da Polícia Federal, o clima é de muita tranquilidade, chove quase o dia todo aqui em Brasília, mas o movimento é só mesmo dos jornalistas reportando as notícias em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica então agora essa expectativa para o dia de amanhã, né, em que o ex-presidente vai receber pela segunda vez a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Até a curiosidade, viu, Ronald e Zaidan, vai ser mais difícil aqui para os nossos colegas cinegrafistas e fotojornalistas conseguir algum registro de Bolsonaro, porque a Polícia Federal colocou aqui na porta onde eles foram fotografados da outra vez uma proteção adicional ali com um plástico, filme, enfim, um insufilme, né, para evitar justamente que o ex-presidente perca algum tipo de privacidade. Mas a gente vai estar aqui vendo esse entra e sai na Polícia Federal, hoje um dia mais tranquilo em que o ex-presidente não recebeu visitas. Bom, é isso, além de Bolsonaro também, os outros condenados e presos, né, pelo caso da ação penal da tentativa de golpe, também passaram e passam por audiência de custódia, quase todos eles aqui em Brasília, com exceção do Braga Neto, que faz o procedimento no Rio de Janeiro, onde ele está preso na Vila Militar, e também Alexandre Ramagem, esse que está nos Estados Unidos e é considerado, então, foragido. Agora voltamos com vocês. Valeu, Afonso. Obrigado. E ainda nesse contexto, alguns advogados, vários, divergem sobre o fim do processo contra o ex-presidente, contra os outros réus. Eu fiz questão de ler alguns e tem uma reportagem divulgada que a gente se traz como base dessa argumentação aqui. Eu fiz questão, viu, Zaidan, de tentar ouvir algumas opiniões de alguns advogados que são muito mais ligados ao governo, ou seja, de um lado oposto ao do ex-presidente. E alguns deles foram claros em pensar mais ou menos assim: se fosse eu, o ministro Alexandre de Moraes teria deixado correr mais alguns dias para não haver esse tipo de percepção ou divergência quanto ao fim do processo contra o ex-presidente no STF. Ronald, da questão do embargo infringente. Falávamos até ontem aqui a respeito disso. O embargo de declaração, o prazo se encerrou na segunda-feira. Seria domingo, houve um adiamento para segunda-feira. Inclusive, os advogados do Bolsonaro não apresentaram mais qualquer embargo de declaração. E aí havia a possibilidade do embargo infringente. Ocorre que há uma decisão que é jurisprudência, tornou-se jurisprudência. Isso não está na Constituição, não está numa lei ordinária, mas é algo regimental e que foi decidido pelo Supremo há alguns anos. E a decisão foi exclusiva, inicialmente, para votações no pleno, quando todos os juízes votam, ou quando é levado ao pleno. E aí eles decidiram o seguinte: só poderá ser apresentado embargo infringente se houver 4 votos divergentes. Quando isso passa para a turma, por jurisprudência, chegou-se à conclusão
que, como são 5 votos, 2 votos divergentes, no mínimo, são necessários, até porque são só 5 votos. Então, 2, ou seja, o limite da minoria, para apresentar embargo infringente. E nós tivemos um único voto divergente, que foi do Fux. Um voto divergente em parte, né? Porque, como se diz, ele culpou o mordomo, né? Já que ele disse que não aconteceu nada, ele divergiu, inclusive, de todas as teses, mas condenou o Mauro Cid e o Braga Neto. Estranhíssimo, porque se não houve nada, está todo mundo inocentado no voto daquele que entende que não aconteceu nada, que não, as acusações não se sustentam. Mas ele condenou o Mauro Cid e o Braga Neto. Ou seja, em relação aos dois, nem divergência houve. Agora, como existe essa decisão e essa jurisprudência, se são 4 lá, são 2 na turma, então o Alexandre de Moraes escreveu, inclusive, isso na ordem de prisão. Ele escreveu que não há mais qualquer possibilidade de recurso. Sustentado em quê? Nessa decisão que o Supremo tomou há alguns anos. E por isso manteve a ordem de prisão, desconsiderando a possibilidade de embargo infringente. E isso que você ouviu é muito mais uma nota de cautela, né? Ó, se eu estivesse no lugar do cara, eu esperaria, exatamente para evitar a celeuma, para evitar discussões a respeito. Esperaria o prazo, apresentado o embargo infringente, a resposta seria, olha, não cabe, porque foi apenas um voto divergente. Seriam necessários 2 votos divergentes na turma. Mas não, ele falou, não, essa decisão já foi tomada, não precisamos reiterar isso. Então, já decretou a prisão. Então você pode discutir, como foi o caso dessas pessoas que você ouviu, você pode discutir se houve prudência, se não seria até mais inteligente para evitar qualquer contestação a respeito desse tipo de coisa, mas não a base para a tomada de decisão. A base é muito mais na forma, viu? É muito mais na forma do que no conteúdo mesmo, viu, Zaidan? Porque a base existe, que é a jurisprudência do próprio Supremo, né? É isso aí. Todas essas que eu li que deram essa base para esse comentário que eu fiz estão focadas nisso. Diante de tudo que envolve a prisão de um ex-presidente e desse processo todo e desgastante que foi, a forma, deixando mais uma semana ou mais alguns dias, não mudaria o produto final e não traria esse tipo de questionamento. É mais ou menos por aí. 3h10. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Na volta a gente segue falando sobre esse assunto e falando sobre carreiras militares após o início do cumprimento de pena por decisão do STF.